Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril. Veja agora comigo os destaques de hoje. Problema antigo com preocupação extra. Presos aguardam por vagas em delegacias e em viaturas. Mas agora, com um agravante. Aglomerados ficam expostos ao contágio por coronavírus. Qual a melhor solução? Pega ladrão no centro do estado em tentativa de assalto. Quem se deu melhor? Assaltante ou policiais? Quem quer dá um jeito, até quando o carro resolve parar. Mais 300 mil doses de esperanças chegam ao estado e o ritmo de vacinação sobe. Quem pode receber a imunização hoje? Perrengue no tricolor. Delegação já está no Paraguai para o jogo contra o Independiente del Valle. Só que as baixas no time não param. Será que a partida vai acontecer? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E por falar em estar no ar, tem polêmica no ar. Daqui a pouco nós vamos explicar sobre esta polêmica que segue pelos ares da região metropolitana. E é ele que vai dar o destaque pra gente, os detalhes. Lucas Abate, bom dia, Lucas. Bom dia, André. De um lado, os produtores de produtos orgânicos, que a gente mostrou há 2 semanas, que denunciam produtores de outras lavouras de usarem agrotóxico com avião. E agora, André, a gente vai mostrar o outro lado, o que dizem esses agricultores, mas já adianto uma informação, André. Eles sustentam que esse avião que foi flagrado nas imagens não pulverizou agrotóxico. Na sequência, a gente traz os detalhes dessa polêmica. Logo depois do intervalo, é um rápido intervalo e a gente já volta. Fica aí. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande e um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. O recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e vem o desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando de levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 98324-8904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então anota o WhatsApp 98324-8904 e seja você também mais um caso de sucesso. Muito bem, um abraço aos amigos da Solução Financeira. E olha só, daqui a pouco nós vamos mostrar a naturalidade. Um assalto a uma loja de cosméticos. O crime aconteceu ontem à tarde, na zona sul da capital gaúcha, mas daqui a pouco a gente traz os detalhes e as informações. E atenção, deixa eu conversar com Jeremias Werneck, que está na redação. Oi, Jeremias, bom dia. Porque olha só, um homem foi preso por uma tentativa de levar um ar-condicionado de um posto de saúde lá em Santa Maria, região central do estado. E isso aconteceu na madrugada de quarta-feira. Quem se deu melhor, hein, Jeremias? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Repara nessas imagens aí, André. Ele se pendurou na estrutura do ar-condicionado e caiu. Ele caiu da estrutura, tá? Ele tentou se pendurar ali, só que aí é o seguinte, ele tomou um choque, tá? Ixi. Tomou um choque. Vocês acham que ele desistiu? Não, evidente que não, né? Ele despencou, mas ele continuou. Só que aí é o seguinte, essas imagens, elas foram captadas no Centro Integrado de Segurança Pública. E a Guarda Municipal, olha aí, ela foi até lá. O ladrão tentou fugir, mas foi capturado e preso. E depois, André, ele confessou uma coisa que é muito triste, tá? Ele confessou que ia trocar esse ar-condicionado que ele tentou roubar por droga. Meu Deus do céu. Agora veja só, Jeremias, um centro de saúde. Olha aí, o momento do choque que ele caiu. E foi um baita de um choque, né? Um baita de um choque. Continuou tentando retirar a parte de fora do ar-condicionado. São aqueles tipo, é o split, né? Uma parte fica fora, outra parte interna. E ia levar a parte de fora.
Mas aí é a hora que ele foge e a polícia correndo, né, atrás aí do ladrão. Agora, tem um detalhe que chama atenção. Esses centros de saúde, postos de saúde, eles precisam estar refrigerados. Não sei se foi esse caso aí, mas vejam só o perigo. Porque muitos desses locais, eles mantêm doses da vacina contra o coronavírus. Ou qualquer outro tipo de medicamento que tem que ser refrigerado, né, André? Exatamente. Então, tem mais ainda esse problema. E isso já me chamou a atenção durante a noite. Já passei próximo a postos de saúde e me chamou a atenção o ar-condicionado ligado durante a madrugada. A primeira coisa que veio na cabeça, mas esqueceram ligado. Não, é porque ajuda a manter a refrigeração de um local muito importante para a vacinação e, como tu bem chama a atenção, não só coronavírus, mas para qualquer tipo de vacina e produtos que precisam estar ali refrigerados, né, o Jeremias? E outra coisa que me chama a atenção nesse flagrante é que as imagens foram captadas, mas tinha uma viatura da Guarda Municipal por perto, né? Tá atento, porque muitas vezes fazem a imagem, mas não tem alguém lá que esteja controlando. Não dá tempo de chegar, né? E muitas vezes não tem alguém controlando, né? São muitas câmeras, não se consegue acompanhar tudo. Para quem está chegando agora com a gente, 11 horas e 44 minutos, o Jeremias Werneck está nos mostrando aí as imagens de uma tentativa de roubar um aparelho de ar-condicionado de um centro de saúde lá em Santa Maria. Relata pra gente o que aconteceu, Jeremias. O indivíduo no flagrante, ele tenta escalar essa estrutura do ar-condicionado. Essa estrutura cede pelo peso dele, porque ela não foi feita para isso. Ele toma um choque e cai. Ele cai no chão, mas ele não desiste. Ele tenta voltar para roubar esse ar-condicionado. Só que essas imagens foram captadas pelas autoridades de segurança lá e aí uma viatura apareceu e começou a perseguição. Esse homem tentou fugir, como a gente vê agora nesse momento. Ele tentou fugir, mas os policiais conseguiram prender ele. E depois ele ainda admitiu que iria trocar esse ar-condicionado por drogas. Meu Deus. Muito bem, até daqui a pouco, Jeremias Werneck, faltando 15 para o meio-dia. Olha só, não é de hoje que presos aguardam em delegacias e também dentro de viaturas da Brigada Militar ou Polícia Civil, né? Aguardando um espaço dentro dos presídios nas delegacias. Isso é um problema antigo, uma velha preocupação aqui no Rio Grande do Sul. O sistema carcerário lotado e agora com um agravante, né? O contágio por coronavírus. O colega Lucas Abate tem informações sobre o atual momento em que nós estamos vivendo, onde há muitos presos em viaturas, como vemos aí na imagem, ou mesmo do lado de fora das delegacias no Rio Grande do Sul, não é mesmo, Lucas Abate? E acredita, André, que tem viatura, aquela da Brigada Militar um pouco mais antiga, que já não circula tanto, que virou cela. A gente vai mostrar aqui, André, esse Fiat Uno, tem alguns policiais na frente, está desde a madrugada abrigando 2 presos, um que foi preso por tráfico de drogas e outro que foi preso por conta da Lei Maria da Penha. Só que o Uno, André, permanece por aqui há vários dias, só vai mudando o preso que está dentro, porque a falta de vagas acaba sendo tão grande, tão abrangente, que faltam vagas no presídio, os presos ficam em delegacias. Falta na delegacia, eles acabam ficando na viatura e esses 2 chegaram aqui às 3 horas da manhã. André, os últimos dados levantados pelo Sindicato dos Policiais Civis, 85 presos aguardando vagas agora pela manhã, tá? Um número que até caiu em relação a ontem, quando passou dos 100 presos em celas e viaturas. E o cenário mais crítico é na Central de Polícia de Canoas, onde a nossa equipe foi hoje pela manhã e, segundo o sindicato, havia 25 presos aguardando vagas e nós até flagramos 3 presos que estavam sentados do lado de fora porque faltavam vagas em carceragem. É bom lembrar, André, que enquanto faltam vagas, acabam faltando também policiais, porque eles precisam fazer a custódia desses presos e muitas vezes ficam impedidos de fazer o policiamento nas ruas, que é o que todo mundo espera dos policiais militares. Lucas e Jeremias Werneck, 11h47. Atenção para esta imagem ao vivo que nós estamos mostrando. Isso é no Palácio da Polícia aqui em Porto Alegre. Vemos presos dentro de viaturas por falta de espaço nas delegacias no Rio Grande do Sul. E isto vem se repetindo há bastante tempo. Foi encontrada uma solução temporária, né, dias atrás ou meses atrás, mas pelo visto o problema volta a acontecer. Lembra que todos foram colocados num local lá na Zona Norte de Porto Alegre. E agora, vejam só, aí no porta-malas de uma viatura da polícia está ali o preso aguardando e, como disse, a lei determina 24 horas, né, para que o preso fique aguardando. Mas há casos, desde quando, Lucas?
André, desde 2015, 2016 que se tem essa situação de preços em viaturas. Inclusive, em 2016, teve uma decisão judicial que obrigou o Estado a cumprir a lei. No caso, mandou retirar todo mundo das delegacias. Certo. E esse é um processo que permanece em andamento até hoje, inclusive no mês de março. Há poucos dias, quando teve um outro aumento também maior, teve uma movimentação com a Justiça intimando novamente o Estado a retirar esses preços de delegacia. Mas, como a gente sabe, o sistema está sobrecarregado e está superlotado, então acaba gerando esses efeitos aqui do lado de fora, André. Mas pela determinação seria 24 horas aguardando espaço, 24 horas. E tem presos que estão desde o dia 1º de março aguardando, ou seja, já há bastante tempo, né? Já há vários dias. Enquanto isso, risco de contaminação e também os policiais que precisam fazer ali a proteção, a segurança, a custódia desse preso, Jeremias. André, Lucas, deixa eu dar um relato para vocês. Eu fui faz o quê? No máximo 2 semanas fazer uma matéria. 31 de março, só corrigindo aqui, tem presos desde o dia 31 aguardando vagas. Prossiga aí. Foi mais ou menos nessa data aí que eu fiz uma matéria no sábado e a gente encontrou também essa mesma cena que a gente está vendo agora, que o Paulo Garavello e o Lucas Abate estão nos mostrando. E eu conversei com um dos homens que estavam dentro de uma viatura, ele me disse, será sábado, tá, André? Ele disse, eu cheguei aqui quinta-feira, 1h. Quinta, pois é. Então, de quinta até sábado, ele estava esperando. E é bem isso que o Lucas falou. A logística é o seguinte, ele está dentro da viatura porque ele está esperando lugar lá na cela, na carceragem, dentro do Palácio da Polícia. E a gente observa aí, são 4 soldados, não sei se eles estão ali conversando, mas, poxa vida, soldados que deveriam estar na rua nos protegendo e vejam o perigo, porque nós estamos em meio a uma pandemia. Este preso, ele precisa ir ao banheiro, né? Ele precisa se alimentar, há também este contato e o Lucas nos traz informações e também eu acho que o Jeremias tem informações a respeito desse momento da pandemia, porque há surtos em presídios aqui no Rio Grande do Sul. É um momento em que o Estado enfrenta surto em vários presídios. São quase 300 presos confirmados ou com suspeitas. E aí a gente pergunta, onde eles estão nesse momento, Lucas e Jeremias? André, um boletim que saiu agora mesmo, tá? A gente tinha como base um boletim divulgado pela CEAPEM, pela Secretaria de Administração Penitenciária, há 2 dias. E o que chega agora atualizado, 251 casos confirmados ou suspeitos em presídios. Eu tô falando contigo aqui, André, e tô abrindo esse boletim só para se ter uma ideia. O Presídio Estadual Feminino de Torres, 27 presas com coronavírus confirmado e 5 presas com casos suspeitos. Tinha um surto maior também no presídio de Cruz Alta, já faz alguns dias, chegou a ter 34 presos confirmados, com a doença confirmada, lembrando que é um presídio que também está super lotado, e agora teve uma queda, são 14 presos que permanecem com coronavírus confirmados lá e outros 6 casos suspeitos. Então são surtos, André, que se repetem aí, se somam em diversas casas prisionais do Rio Grande do Sul, lembrando, a maioria superlotada. Bom, além de tudo, aquele cuidado básico que é o uso de máscara. Muita gente nos questionando agora, mas ainda por cima estão sem máscaras, ou então usando máscara abaixo do nariz. Lembrando... Como a gente está vendo aí agora, né? Essa cena é impressionante, André. Olha aí. E agora, vamos para aquela imagem ao vivo agora em frente ao Palácio da Polícia. A gente vê ali pelo menos 3 viaturas e quantos soldados da Brigada Militar fazendo a custódia de presos enquanto nós precisamos de soldados na rua, né, nos trazendo segurança. Então vejam só toda essa problemática. Nós estamos inclusive tentando um contato do próprio governo, da Secretaria do Sistema Carcerário para ter uma posição, né, Jeremias, a respeito disso. Olha só, eles estão dando assistência e vejam a proximidade. Não tem, aí é o seguinte, André. Tem 2 aqui dentro, ó. Não tem... Aí não tem como manter distanciamento, né? Não, tem que dar assistência para ele que está fazendo a custódia. Aí toca no detido, tem que levar ele para lá, tem que algemar, tem que revistar. Aí não tem como manter distanciamento. Nós estamos mostrando ao vivo aqui no SBT 1152 a quantidade de presos que estão aguardando vaga no sistema prisional nas delegacias. Houve agora uma troca. Talvez eles tenham visto o Lucas aí, o Paulo Garavello, e tenham se mobilizado para tirar os 2 presos que estavam dentro desse Uno, né? Vejam a problemática, não achando aqui culpados neste momento, mas vejam que se um deles está contaminado ali e já vai para uma outra viatura, já há um problema aí de transmissão. Agora ele saiu da viatura
retiraram da viatura. Atenção, porque estamos mostrando aí ao vivo. Ele vai ser algemado nesse momento, está sendo algemado. Esse é um dos presos que aguardam vagas dentro das delegacias, mas não há espaço. Os presídios também com lotação. E vejam a dificuldade de como que o policial vai administrar isso, Lucas. Eles estão fazendo uma troca de viatura agora, porque esse Fiat Uno já estava abrigando eles há algum bom tempo. Então, eles estão trocando o preso de viatura. Esses presos, André, chegaram aqui às 3 horas da madrugada, com uma equipe que fez a prisão deles, acabou o horário dessa equipe, uma nova assumiu às 7 horas da manhã. Se eles permanecerem aqui, provavelmente vão ser custodiados por uma terceira equipe. Então, de fato, essa situação que tu narrou, imagina se algum deles está contaminado. Eles passaram por pelo menos 3 equipes da Brigada Militar. E um rodízio de viaturas, né? A gente acabamos de ver ao vivo um rodízio aí de presos. Não entendemos muito bem o porquê dessa necessidade, mas deve ter, obviamente, uma razão para isso. Agora, em meio à pandemia, isso é um problema bastante sério e preocupante, Jeremias. André, o Lucas até pode me ajudar. Eu acho que essa equipe aí, ela vai sair do local porque eles têm um plantão de 6, 8 horas. E eles têm que ficar rodando, eles não podem ficar muito tempo. Então, depois de 6, 8 horas, sai a equipe que está fazendo custódia e vem outra, né? Então, pode ser isso a explicação para levar esses detidos para outras viaturas. Bom, o Lucas Abate vai continuar e em seguida nos traz outras informações a respeito desse cenário crítico que a gente vive no que se refere a presos que estão lotando viaturas e também delegacias. Me chamou a atenção, vocês viram ali onde é que um dos presos ele estava algemado junto ao porta-malas, né? Aquele gancho onde se fecha o porta-malas, ali ele estava algemado. Vejam só, tá rindo ali, o rapaz não gostou. E está rindo, inclusive, aí, debochando, né, da equipe que está ali trabalhando. Vamos recuperar, por favor, aquela imagem inicial de hoje de manhã em que o preso estava algemado. Como é que chama ali quando no porta-malas? O gancho ali de onde faz a fechadura mesmo. Ali que ele estava preso, né? Ali que ele estava. Daqui a pouco eu acho que vai aparecer, senão a gente mostra mais adiante. Aí, ó. Tá aqui, ó. Vejam só. Este aqui, para você ter uma ideia da condição nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, Jeremias. Os presos estão no porta-malas, cujas algema, está aqui uma delas, uma está no pulso e a outra presa, cachorreira que chama também, né? Cachorreira é o nome desse... Nessa hora falta o Guilherme Roquette aqui para nos dar detalhes de toda a estrutura de um veículo. Né? Exatamente, aí onde faz o fechamento do porta-malas. Vejam a condição que vivemos nesse momento no Rio Grande do Sul e certamente a Secretaria da Área Penitenciária vai nos dar uma resposta porque deve ter algum plano de emergência, já que nós vemos aí uma superlotação nas delegacias de polícia. Daqui a pouco volta o Lucas Abate, 11h56. E atenção, uma lotérica foi assaltada por 2 homens na tarde de ontem, em 3 de maio, região noroeste aqui do estado. E o Jeremias vai nos detalhar o que aconteceu, não é mesmo, Jeremias? André, porque esse estabelecimento ele fica no centro da cidade, tá? E essas câmeras de segurança flagraram essa ação. De acordo com a polícia, o indivíduo que foi até o caixa para recolher o dinheiro, ele foi com uma sacola, não estava armado, tá? Pelas imagens, dá para perceber que o outro, que anunciou o assalto, retirou algo da cintura, André, e permaneceu com esse objeto na mão. Ainda segundo a polícia, existe a possibilidade de que ele tivesse armado, mas não tem confirmação de que ele estava realmente armado, André. Testemunhas, segundo o relato que foi feito para os brigadianos, não chegaram a ver a arma. Eles apenas presenciaram os indivíduos dizendo que sim, estavam armados. Ninguém ficou ferido. Mas nessa hora, né, Jeremias? Não, mas o cara cita que está armado. Anuncia um assalto, né? Ninguém ficou ferido. E essa dupla aí fugiu num veículo cadete que foi usado para fuga. Esse veículo foi localizado depois, em buscas da Polícia Civil e da Polícia Militar, em uma chácara no interior de 3 de maio. Ainda na noite de ontem, um homem de 35 anos foi preso no interior de Independência. Com ele, foi encontrada uma quantia em dinheiro, uma certa quantia em dinheiro, está aí a imagem do cadete. E segundo a PM, ele possui inúmeros antecedentes
e estava foragido do presídio de Santo Ângelo, André. Olha aí. Uma coisa que é importante, eu acho que ontem foi dia de sorteio, e nesses dias de sorteio é o dia que tem mais movimentação também, Verdade, né, de dinheiro. verdade. E as lotéricas, continua aquela velha polêmica das lotéricas sendo utilizadas para fazer pagamentos de pequeno valor. Isso é uma grande queixa dos donos das lotéricas, porque eles se transformam, né, numa espécie de agência bancária, que recebe muita gente, às Tem vezes, muito para pagar fluxo conta. de gente e de dinheiro, né? Exatamente. Dinheiro em espécie. E não tem a segurança de uma agência bancária. Então, os criminosos também se aproveitam disso para conseguir levar dinheiro. Neste caso, ele foi preso e com uma série de passagens pela polícia. Muito bem, agora faltando 2 minutos para o meio-dia. Nós vamos agora para a Serra, porque as forças de segurança lá da Serra estão unidas nas buscas a um casal que está desaparecido desde a última segunda-feira, lá no interior de Caxias do Sul. E esse trabalho ele acontece por terra e também com a ajuda de um helicóptero. A gente vai conversar agora ao vivo com o colega Guilherme Fadanelli, que ele tem outras informações a respeito deste desaparecimento, né? É um mistério e, claro, a polícia guarda algumas informações que são importantes. Atualiza pra gente, Guilherme Fadanelli, direto da Serra, o que aconteceu, qual foi o objetivo, como que esses criminosos invadiram uma casa e levaram um casal, não é isso, Fadanelli? Bom dia. Bom dia, André. Exatamente isso. E esse caso está intrigando a polícia aqui de Caxias do Sul. Ocorreu na noite de segunda-feira. Um casal estava dentro de uma casa no interior de Caxias, na localidade chamada de Linha São Paulo. Ela fica a 7 quilômetros da sede do distrito de Santa Lúcia do Piauí, no interior aqui de Caxias. Nessa casa, André, estavam Vanessa Silvestre, ela que tem 37 anos, e o namorado dela, Adriano Camargo Leopoldo, que tem 27 anos. Esse casal estava em casa com o filho da mulher e esse casal foi levado por 4 bandidos que invadiram essa casa. O filho, que acabou ficando, correu para a casa do avô para pedir ajuda e contou para o avô que chegou a ouvir um tiro. O avô chamou a polícia, que foi até o local e encontrou vestígios de sangue na garagem da casa. O que intriga a polícia, André, é que não foram levados bens, pertences dessa casa, apenas o casal e o veículo da mulher, um Onix vermelho. O auxílio do helicóptero da Brigada Militar chegou ontem aqui em Caxias para auxiliar, nesse trabalho de busca, porque aquela área ela tem muitos morros, é um relevo bem acidentado e muita estrada de chão. Por isso, até cães farejadores estão auxiliando nesse trabalho que une a Polícia Civil e também a Brigada Militar. A nossa produção apurou agora de manhã, André, que a polícia não trabalha com a linha de sequestro porque até o momento não foi pedido resgate para as 2 vítimas. Trabalha, sim, com a hipótese de roubo mediante restrição de liberdade. Esse caso, então, essas buscas seguem agora à tarde aqui em Caxias do Sul e a polícia não revelou para nós, André, se o casal tinha algum tipo de antecedente, alguma ligação com facções criminosas. Tudo isso está sendo apurado, a polícia está ouvindo testemunhas, inclusive, para tentar descobrir o que motivou esse crime no interior de Caxias do Sul. Bom, agora 12:01, SBT Rio Grande mostrando aí as imagens de buscas que estão acontecendo lá na região da Serra, repetindo, um casal que desapareceu. Repete pra gente, Guilherme Fadanelli, em que condições esse casal desapareceu, porque inclusive tinha uma criança que escutou um tiro, né? E foram encontradas marcas de sangue, inclusive dentro do carro. Repete pra gente, portanto, a manchete, um casal que está sendo procurado na região da Serra depois de ser retirado de dentro de casa. Não é bem na cidade, é mais afastado de Caxias, né? Fica numa localidade que pertence a um distrito, André, a 7 quilômetros da sede de um dos distritos aqui em Caxias. Então, fica bem afastado do centro da cidade. Esse casal, que de acordo com informações da polícia, estava em casa na noite de segunda-feira, e aí 4 criminosos invadiram essa casa e levaram esse casal em um dos carros da vítima, um Onix vermelho, que foi levado, e o filho que estava nessa casa, o filho da mulher, estava nessa casa, ouviu um barulho de tiro, correu então para a casa do avô para pedir ajuda e quando a polícia chegou, realmente encontrou vestígios de sangue na porta da garagem. Então,
buscas seguem agora à tarde, a gente vai atualizando aqui no SBT Rio Grande. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. Meio-dia, 2 minutos. Voltamos ao Palácio da Polícia. É isso? O Lucas Abate está junto ao Palácio da Polícia, onde nós mostramos há pouco que há uma quantidade muito grande de presos aguardando em viaturas, espaços dentro, né, dos presídios nas delegacias. Lucas, atualiza pra gente agora. E a gente descobriu, André, o que os presos fizeram, né? A gente mostrou eles saindo em outra viatura, dando a volta no Palácio da Polícia. A gente fez o mesmo caminho e descobrimos que eles vieram aqui porque é o horário do almoço agora, é o horário que eles recebem a marmita, que é trazida pelo sistema prisional. E eles vêm aqui para essa parte que tem mais policiamento até, e é até, de certa forma, mais segura para eles se alimentarem, para soltarem eventualmente as algemas e eles se alimentarem. Então, André, estão aqueles dois na viatura que a gente mostrou. Isso. E tem uma outra viatura aqui, uma caminhonete atrás, que também está com 2 presos do lado de dentro. Eu perguntei até para os policiais desde que horas que eles estão por ali e eles falaram que já são outra equipe que está rendendo, ou seja, já são outro plantão e esses estão aí pelo menos desde a madrugada, já também aguardando vagas em celas de delegacia. Agora vejam só, Lucas e Jeremias, me ajudem, vejam só a quantidade de problemas num local só. Primeiro, a gente vê que estamos num momento de pandemia, ou seja, os presos, e aí não vem dizer, preso tem que sofrer, preso tem que ficar, não vamos entrar nessa questão, né? Tem que ser respeitado o que também determina a própria Constituição e a gente sabe que não é assim que a gente deve lidar com as coisas. Os presos têm um prazo de 24 horas para aguardar vaga. Não tendo esse espaço, deve ser providenciado, muitas vezes até são liberados. Agora, o que acontece aqui? Vemos os presos aguardando, uns desde o dia 31, ou seja, bem acima do prazo. Não estou concordando, não estou dizendo que tem que soltar, não é nada disso. Estou só relatando aqui a problemática. Segundo, em meio à pandemia, olha a quantidade aí de presos que estão próximos. Segundo, não estão com as proteções adequadas. Terceiro, a quantidade de viatura e de policiais que deveriam estar na rua, nos protegendo, prestando serviço à população do bem, eles têm que ficar fazendo o quê? Tem que ficar fazendo a chamada custódia, a chamada proteção, inclusive levando água, levando os presos até o banheiro. Vejam só a máquina que se transforma num problema que vivemos de falta de vagas. Não há vagas. Para a gente entender bem o que está acontecendo, Lucas, 12:05 agora. Explica para a gente, para quem está chegando agora, está acompanhando essas imagens ao vivo, direto do Palácio da Polícia, o que fazem essas viaturas todas, eu não sei se chegasse a contar quantas são só no Palácio da Polícia. Explica para a gente por que estas viaturas e essas pessoas estão presas aí. André, a gente vai falar e depois eu também vou dizer mais um problema que se tem que acaba sendo gerado a partir disso. Agora, aqui do lado de fora, 2 viaturas estão custodiando 4 presos. O cenário já esteve pior, é claro, mas é uma situação até às vezes de momento. Se consegue uma vaga, se libera. Mas existem outros presos que estão dentro da carceragem do Palácio da Polícia. Ao todo, considerando os plantões do Rio Grande do Sul, 85 presos aguardam vagas. Cenário mais crítico em Canoas, são 25 presos e alguns estão sentados até no estacionamento da delegacia, da Central de Polícia de Canoas. André, o problema, tu citou a questão da exposição dos policiais, da falta de viaturas. Agora já pensou, André, tá circulando pela rua, é assaltado, tá? Aí o criminoso é preso. Tu vem até a delegacia para fazer o registro da ocorrência. Imagina tu encontrar o ladrão na frente da delegacia. Ali agora. Será que não gera um medo? A pessoa daqui a pouco até tem um receio ali por ser novamente vista, acaba não registrando a ocorrência. Esse é mais um cenário que se gera a partir dessa superlotação. Agora, Lucas, muita gente não está compreendendo por que esses presos estão aí. Eles estão aguardando vagas aonde? Nas delegacias, vaga nos presídios, eles ainda precisam prestar esclarecimentos. Explica pra gente. Efeito cascata, André. Faltam vagas em presídios, não tem como colocar presos em presídios. Eles aguardam na delegacia, na carceragem de delegacia, onde deveriam esperar o máximo de 24 horas até essa transferência. Só que a carceragem lotou também, e até por conta do coronavírus, a ocupação fica menor. Não tendo espaço no presídio, não tendo espaço na carceragem, a solução é que eles aguardem dentro das viaturas da Brigada Militar. Todos presos, quando são
detidos são encaminhados à delegacia, já prestam esclarecimento, já fazem o corpo de delito e só depois vão para a carceragem. Então, todos esses procedimentos já foram feitos e até se tem esse prazo de 24 horas para que se realize isso. Só que muitos estão estourando bastante, inclusive esse caso de um preso que chegou no dia 31 de março, ou seja, já estourou bastante o prazo de 24 horas previsto na Lei de Execuções Penais. Jeremias. André, alguém que precisa da polícia por uma outra ocorrência vai chegar na delegacia ou vai passar aí na frente do Palácio da Polícia e tem essa aglomeração. Tem esse cenário também. Além disso que o Lucas citou, de que pode a vítima encontrar o agressor, né? Então, no efetivo, imagina o desfalque no efetivo, André. No efetivo para fazer a custódia. A gente está vendo duas viaturas com quatro policiais. Verdade, vários problemas. Gente, só porque eu vou interromper, porque nós temos imagens ao vivo nesse momento. No SBT News, é isso? Vamos mostrar uma coletiva que acontece sobre um caso horrível que aconteceu no Rio de Janeiro, o caso do menino Henri Borel. Ele é um menino de 8 anos. Foram presos hoje o vereador lá no Rio de Janeiro e a mãe do menino, porque ele é padrasto. Esse caso de grande repercussão. Por que foi preso o vereador e a esposa dele, que é a mãe da criança? Porque agora a polícia já tem elementos suficientes, porque esta criança passou por tortura. A alegação do padrasto, né, o vereador Jairzinho, de que ele teria caído da cama. Vamos um pouquinho ao vivo, aí as informações desta coletiva agora, transmissão ao vivo nesse momento, sbtnews.com.br. Atenção. No microscópico, a gente já percebe que a versão de acidente era uma versão fantasiosa, uma versão que não ia subsistir ao longo do tempo. Obviamente que, aos olhos do leigo, parece que é uma investigação simples, acho que todo o público tinha uma opinião formada sobre esse caso, mas Ministério Público e Polícia não trabalham com opinião. O Ministério Público e Polícia trabalham com provas forenses, com provas documentais, com provas testemunhais. Então não basta você ter um sentimento do que aconteceu, você tem que ter uma razoável certeza para se formular uma acusação em juízo. E essa certeza veio vindo ao longo dessa investigação, né, excelentemente conduzida pelo Dr. Henrique Damasceno. A gente colheu uma série de depoimentos contraditórios, depoimentos que falseavam a verdade, depoimentos que não condiziam Este é um caso, Jeremias, é um caso de repercussão nacional. Lembra muito o caso de sofrimento da menina Nardoni. Lembra da pequena... primeiro é Isabela, né? Isabela Nardoni? Não, ou Isabela era mãe. Aquela menina que o pai e a madrasta jogaram da janela do edifício, e Isabela menininha, Isabela Nardoni. Também a gente lembra do caso do menino aqui de Três Passos, que essas violências, a violência toda do caso do menino Bernardo aqui em Três Passos, o próprio menino Rafael do Planalto, quer dizer, a violência contra a criança. E neste caso aí, eles tentaram, pelo que apresenta a polícia, inventar uma história. E daqui a pouco a gente vai ter, direto do Rio de Janeiro, outras informações. Mas, assim, o comportamento da mãe da criança, muito estranho, escolhendo roupas para ir para a delegacia de polícia. Depois do enterro da criança, foi para o salão de beleza fazer as unhas e os pés. Né? Quer dizer, isso tudo foi chamando a atenção. E agora a polícia traz também detalhes sobre o passado do vereador Jairinho. Vereador Jairinho, que tinha, Jeremias, ele tinha no passado, em outros relacionamentos, também atingido, né? O doutor Jairinho, também atingido filhos de companheiras. Sim. Outras crianças que ele botava no carro, ia dar uma volta, a criança chegava com a perna quebrada. Botava no carro, ia dar uma volta, a criança parecia torturada e tudo assim, caiu disso, caiu daquilo, mas daqui a pouco a gente vai ter ao vivo outras informações direto com as nossas equipes lá no Rio de Janeiro, 12:12. Vamos olhar agora para um problema grave que acontece nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, que é a falta de vagas nos presídios, nas delegacias. O colega Lucas Abate está nos trazendo aí, junto com Paulo Garavelo, imagens ao vivo do Palácio da Polícia, onde as viaturas que deveriam estar prestando, né, serviço pelas ruas
viaturas para nos trazer segurança precisam ter a função, né? A finalidade agora é de carceragem. Esta é a situação aqui no Rio Grande do Sul e o Lucas vai ampliar para a gente, atualizar o que está acontecendo para explicar para o telespectador. Lucas. E o desvio de função desses policiais militares, André, que deveriam estar na rua, mas estão aqui custodiando os presos. A gente acabou de presenciar uma imagem, não sei se já estava no ar, dos policiais jogando o resto da marmita, né? Jogando fora, jogando no lixo. E isso tem sido até uma rotina dos policiais. Eles têm que buscar alimentação, entregar alimentação para os presos. A gente viu há pouco um policial foi lá dentro da delegacia, buscou copo plástico com água. Então eles ficam ali tendo que atender esses presos. Muitas vezes precisam ir no banheiro, eles precisam custodiar até o lado de dentro. Então ficam nessa questão de exposição ao vírus, sendo expostos o tempo todo aos vírus. Até agora o Paulo Garavilo está mostrando pra gente aqui, André, me fez um sinal que os policiais também ali o tempo todo com álcool em gel na mão, acabaram de recolher as marmitas que os presos estavam comendo, jogaram no lixo e higienizaram as mãos, porque é o cuidado que eles têm que tomar na medida do possível, já que o distanciamento, a gente viu, é difícil de manter. E por isso a importância, Jeremias e Lucas, dos servidores da área de segurança pública serem vacinados. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito disso, inclusive o vice-governador anunciou que agora os servidores do IGP que reivindicavam que não iam receber a vacina, pois eles vão receber a vacina, junto com os servidores do Detran e também os servidores o Detran, o IGP e a Polícia Federal. Então, são categorias que estavam reivindicando. Vejam só a importância da vacinação nesses grupos, porque o contato deles é constante, né? Constante, é diário, é a todo momento. Eu não quero diminuir a importância da vacinação para os profissionais da segurança, não é isso que eu estou colocando. Agora, também incomoda o fato desses policiais estarem aí, André. A gente precisa dele nas ruas. Esse desvio de função, como o Lucas falou, não ajuda. A gente está numa pandemia, mas os crimes continuam acontecendo. E a gente está vendo policiais parados aí, como agentes carcerários improvisados, desvio de função, agora dos criminosos que estão aí aguardando um lugar. Nós lembramos, e já foi em meio à pandemia, e o Lucas acompanhou, foi ali na Zona Norte que foi montado um esquema para acolhimento dessas pessoas, um acolhimento emergencial. Inclusive ali perto da igreja São João, né, que foi colocado ali adiante do planetário ali, um terreno onde essas pessoas, esses presos temporários foram colocados, dentro de viaturas sim, né? Eles foram colocados... Eram várias viaturas dentro do estacionamento e aí, inclusive, não se divulgava a localização exata, né, Lucas? Exatamente. E então é uma situação que ela deve se repetir. Foi no pátio do Instituto Psiquiátrico Forense. Isso mesmo, exatamente, foi ali. Quer dizer, mas mesmo assim, continuaram dentro de viaturas e também a proteção e a segurança sendo feita por os soldados da Brigada Militar. Né? Quer dizer, é um problema que ele foi transferido de local, foi tirado da frente das delegacias ou do próprio Palácio da Polícia e levado para um local só. Agora, isso tem uma certa importância no que se refere ao que o Lucas relatou. Quer dizer, você é vítima, você vai fazer o registro e na hora de fazer o registro se depara ali com o seu agressor, com o assaltante, enfim, quer dizer, é uma situação também muito delicada. Vamos aguardar uma resposta do governo do estado a respeito disso, né, Lucas? E o cenário, André, a gente vai lembrar, já esteve muito pior. Eu lembro, vocês vão lembrar que no auge desse problema, um ônibus foi colocado com presos dentro do Estádio Olímpico, já desativado. Ou seja, é um problema que é só transferido de lugar, às vezes está pior, às vezes está melhor, mas nunca de fato foi solucionado. Bom, vamos aguardar então. É verdade, é um problema que se arrasta há bastante tempo e se agrava por causa da pandemia. E atenção, Jeremias Werneck, atenção na naturalidade com que esse homem rouba cosméticos de uma loja aqui em Porto Alegre. Ele simplesmente coloca na mochila, disfarçando o que lhe interessa, o que é importante. Será que ele entende desses produtos todos de beleza ou foi aleatoriamente escolhendo, hein, Jeremias? Não, isso é uma cara de pau sem tamanho, André. Olha a natureza. Ele tá assim como se estivesse passeando. Nem disfarçando, né? Olha isso.
Ele não disfarça, é impressionante a cara de pau. Nem disfarçou. Tem uns que a gente... Lembra daquele que pegava e colocava na calça? Que ele foi enchendo a calça, caminhava, a calça estava transbordando, né? Esse não. Esse aí foi ali com a maior naturalidade, abriu a bolsa e foi enchendo a mala. Pô, e é número 9 ainda, né? Número de craque, mas isso aí não, né, meu amigo? Não, né? Não. A gente entrou em contato, André, com a proprietária desse estabelecimento e ela informou o seguinte, que o segurança do local também cumpre a função de motoboy, André. Então ele não estava lá porque ele também faz a função de motoboy. Tá? E aí, de certo, era conhecido? Foi lá? Não. O segurança estava fazendo a função de motoboy e não estava no local. Tá, entendi agora. O segurança não estava ali no momento em que esse criminoso entrou. Mas a câmera de segurança estava. E aí vocês me perguntam, tá aí os vendedores? Pois é. Vocês me perguntam onde é que ele estava. Ele estava atendendo, André. Esse corredor está vazio. Vocês podem ver lá no fundo, ó, o tempo todo dessa gravação. Quando ele entra, quando ele pega, agora quando ele está ajeitando, não tem vendedor lá no fundo. Estão vendo lá o balcão? Não tem ninguém. Porque ele estava atendendo, ó. Reparem, lá no fundo, esqueçam o 9 aí. Não tem ninguém no fundo, não tem ninguém no corredor. Todo mundo estava atendendo. Então ele ficou livre, leve e solto para fazer essa coisa aí que eu nem sei como é que eu vou chamar, tá? E aí ele foi pego? Ontem à tarde, isso aconteceu na Otto Niemeyer, tá? O estabelecimento informou que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Isso é um problema muito sério, isso é muito comum, inclusive. E o relato da proprietária é que os vizinhos também reclamam da segurança do local. Esse homem levou cerca de R$1.000 em produtos. E eles sabem muito bem, eles podem entender de produto, mas sabem que o produto vale, né, muito valor. E a outra vez que a gente mostrou foi lá no litoral, que o rapaz levou tintura de cabelo e tudo mais, né? Levou verdade, um monte de... ele olhou bem para ver a tintura de cabelo, se era o tom exato, né? Acaju, cobreado. Exatamente, o louro mate médio, eu lembro sempre desse que eu comprava para minha mãe, que ela não me escute agora, senão vai ficar brava. Era o louro mate médio, eu tinha que comprar o louro mate médio. Quer dizer, não sei se ele... Eu também não entendo, mas... A gente tá brincando aqui, mas é porque a cena, ela tira a gente do sério. Isso aí, olha a naturalidade. O que vai fazer com isso? O que ele vai fazer? Isso vai revender. Isso não é nem para uso familiar. Isso ele vai revender. Por que ele quer, né? Nesses casos, não estou dizendo que é esse, mas muitos casos assim de roubos, como a gente mostrou um outro roubo que aconteceu, da tentativa de roubo de um ar-condicionado hoje, é para compra de quê? Esse aí aconteceu em janeiro, né, André? Olha aí. Esse é o da farmácia, aquele que eu falei, do litoral, não é? Esse aconteceu em janeiro. Esse aí. No mesmo lugar. A Fernanda Galvão está me dizendo aqui. Isso é no mesmo lugar, mesmo estabelecimento. Ele está avisando que está armado, ó. Ele está avisando que está armado. E aí pedindo dinheiro, ó. Ele faz menção que está com a arma debaixo ali, presa na cintura. E essa no caixa, a informação é de que é a filha da proprietária do estabelecimento. Agora tu imagina, o comerciante, quem pode abrir, em meio a toda a dificuldade, tem mais esse problema. A quantidade, né, o risco que eles estão correndo a todo momento, trabalham, o cara entra lá e leva o dinheiro deles. E, como eu disse, esses casos aí, geralmente é para vender, trocar por qualquer coisa, trocar por droga, né? Trocar por qualquer dinheiro, vende baratinho e troca por droga. Deveria ser, sim, um craque, né? Número 9, como disse aí o amigo Jeremias, um craque no futebol seria muito bom. Infelizmente, muitas vezes buscam a droga, o craque, o que estraga de fato com a vida das pessoas. Muito bem, meio-dia 21 minutos agora. Olha só, daqui a pouco nós vamos entrevistar ao vivo a nova secretária de Educação aqui do Rio Grande do Sul. A gente vai tentar, né, conversar, saber algumas coisas com relação à grande polêmica, principalmente as aulas no Rio Grande do Sul presenciais, afinal, voltam ou não voltam? Depende da Justiça o que o governo está fazendo para isso. Então, há um problema muito difícil. Pessoas que necessitam, por exemplo, eu ouvi o relato, Jeremias, de uma enfermeira essa semana que ela trabalha em 2 hospitais e tem 2 filhos, uma menina de 6 e um menino de 10 anos. Sabe o que ela faz para poder trabalhar na linha de frente e poder ficar, entre aspas, tranquila com os filhos em casa? É o menino de 10 anos que cuida da menina de 6. Esta é a situação, uma profissional da linha de frente, que não há escolas e o governo está justamente tentando isso, que no mínimo educação infantil e os primeiros anos ali, os iniciais, seja liberada a presença dos alunos e professores, mas daqui a pouco
é a nova secretária de Educação do Rio Grande do Sul que vai explicar pra gente. E atenção, tem polêmica no ar, em Nova Santa Rita, aqui pertinho na região metropolitana. De um lado, os produtores de orgânicos dizem que a dispersão de produtos químicos está prejudicando a saúde e as plantações. Há essas imagens aí de sobrevoos ali na região. De outro lado, os arrozeiros que alegam sobre má fé no que se refere à pulverização, né? E afirmam que eles seguem todas as orientações técnicas no uso de agrotóxicos. Vamos conversar com o Lucas Abate, porque é isso que defende o advogado dos produtores de arroz. Quer dizer, há esta polêmica em meio a uma investigação que segue feita pelo delegado Mário Souza. São, aliás, 2 investigações a respeito dessas denúncias, Lucas. É isso mesmo, André. Uma polêmica que a gente já vem acompanhando aqui na SBT há alguns dias e que ontem a gente conversou com o delegado Mário Souza, disse que esses casos estão sendo investigados em 2 inquéritos. Um do ano passado, em que se investiga a chamada deriva. O que é a deriva? Um produtor vai passar um agrotóxico pela sua terra, por cima da sua terra, mas por conta do vento, de uma condição climática, acaba afetando um território vizinho. E isso tem em Nova Santa Rita, tem uma produção grande de arroz e perto alguns pequenos produtores de orgânicos. Essa deriva é uma investigação. Tem uma segunda investigação mais recente, que é uma denúncia desses agricultores de que houve uma aplicação proposital de agrotóxico por cima dessas partes orgânicas, inclusive filmaram um avião sobrevoando. A gente conversou com o advogado que está defendendo esse produtor de arroz nos inquéritos e também em outros processos, André, e ele nos disse que o avião que foi visto nas imagens não podem fazer essa pulverização. Vamos ouvir. Nós estaremos indo prestar alguns esclarecimentos junto à Polícia Civil e fizemos questão disso, por quê? Porque esse avião que fez esse sobrevoo, ele é um avião experimental, é um avião de recreação, ou seja, é impossível se fazer uma pulverização com essa aeronave, porque não há qualquer tipo de mecanismo de equipamentos para tanto. A grande maioria das alegações, se não totalidade delas, elas são insustentáveis. É impossível, repito, um produtor arrozeiro, em pleno novembro, pulverizar de avião com o produto 2,4-D a sua lavoura, porque ele vai acabar com uma lavoura caríssima de arroz. Pois é. Lucas, a gente... Segue, depois a gente conversa. André, a gente tem mais um trecho do advogado em que ele sustenta que teve uma má interpretação desses agricultores orgânicos que fizeram a denúncia. Essa situação que acabou ocorrendo mostra, de alguma forma, que talvez pessoas bastante simples, infelizmente, estejam tendo uma interpretação muito errada dos fatos. Está criando um problema gigantesco entre essas 2 produções, que são fundamentais para o nosso estado, são fundamentais para o Brasil. E, de novo, essa última situação nos coloca em dúvida, inclusive, infelizmente, a própria boa-fé dos produtores de produtos, repito, orgânicos, que estão vendendo dessa área. O que acontece naquela área, André? Só para explicar, a gente mostrou essa denúncia já há cerca de 2 semanas. É uma área de Nova Santa Rita que, de um lado, tem um grande produtor de arroz e, de outro, cerca de 100 famílias de assentamento que fazem produção orgânica. Já faz algum tempo em que essas famílias denunciam que a aplicação de agrotóxico nessa área acaba chegando na plantação orgânica e danificando bastante, causando até mesmo perda total. Em novembro, a Justiça proibiu a utilização daquele agrotóxico, que a gente já falou bastante também, que é o 2,4-D, proibiu a aplicação com aviões naquela região para evitar a deriva. E os moradores disseram que, por conta dessa denúncia, desse pedido, houve essa retaliação, que está em investigação agora pela Polícia Civil, Ministério Público e diversos órgãos de fiscalização ambiental. Bom, o que eu quero chamar a atenção, Lucas, Jeremias, eu não consigo imaginar que um produtor nosso aqui do Rio Grande vai ter a capacidade de mandar passar um avião agrícola em cima de uma propriedade ali que tem produtos orgânicos, enfim, quer dizer, não dá para acreditar nisso.
Por outro lado, é importante dar atenção a esses produtores porque tá aí a imagem, quer dizer, alguma coisa aconteceu e isso tem que ser explicado. E como disse ontem o delegado Mário Souza, essa investigação ela é muito complexa, né? Porque envolve aí uma série de variáveis, uma série de detalhes sobre o tipo de produto, por exemplo, que foi lançado na terra. Precisa fazer uma análise da terra, precisa ter equipamento para isso, tem que ter um laboratório especializado, Jeremias. Agora, o que não precisa de análise, André e Lucas, e o que me chama a atenção, tudo bem, as explicações do advogado elas são plausíveis. Agora, o que me chama a atenção é o que esse avião estava fazendo em cima dessa plantação orgânica? Por que ele estava lá? Segundo o relato dos produtores, ele passou em cima das casas, ele deu a volta. O Lucas conseguiu esse depoimento. Por quê? Por que ele fez isso? Pode, inclusive, Jeremias, a gente pode recuperar esse depoimento agora. Não era um avião de pulverização, largou algum tipo de veneno. A gente tem as imagens, pela primeira vez conseguimos pegar o prefixo do avião. E algumas casas fez a cruz em cima. E somente nas casas que tinham feito a denúncia em novembro do ano passado da deriva. Ou seja, tinha exatamente mapeadas as famílias que trabalham com horta, que tem estufa. Então foi um ato covarde e de intimidação perante as famílias que fizeram a denúncia. É isso aí, tem que ser investigado sim, porque está aí a denúncia, estão aí as imagens. Por outro lado, os produtores ali, o advogado que falou com o Lucas, dizendo que não tem essa possibilidade. Agora, algo aconteceu, né? A imagem está aí mostrando que o avião passou, né? Mas pode ser que não seja o avião dos agricultores, é isso que eu digo, tem que ser investigado. O avião passou é fato e tem que se descobrir quem é. Tem que correr atrás disso. O avião que passou não tem capacidade para lançar produto? Bom, então é um outro avião. Alguém lançou, é verdade? E é isso que segue na investigação, Lucas. Lucas? André, eu fiz essa pergunta ao advogado, por que o avião passou e se de fato era desse produtor de arroz. Ele me confirmou que o avião experimental pertencia àquela propriedade e ele disse que ele estava fazendo um mapeamento da área até para basear nessa investigação que se tem sobre a deriva. Então ele queria saber qual era o tamanho da área, qual seria as propriedades vizinhas e nesse sobrevoo eles estavam verificando isso. Pois é, agora tem que ser esclarecido se foi algum erro, né? Se foi algum incidente, tem que ser esclarecido. Isso precisa acontecer e é isso que está fazendo a polícia, que investiga, na verdade, são duas investigações. Um fato que aconteceu em novembro e o mais recente agora no mês passado. Correto, Lucas? Correto, André. Um sobre a deriva, que não seria proposital, e outra, que é a denúncia dos moradores, que foi uma aplicação proposital. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Lucas Abate. Muito bem, 12h30 agora. E atenção, nosso assunto é educação. A nova secretária de Educação do Estado, ela tomou posse na última semana em meio a muitos desafios. E o maior deles, quando teremos a volta às aulas presenciais aqui no Estado? No início da semana, o governo entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para a retomada das atividades imediatamente. E por isso nós vamos agora conversar com a professora Raquel Teixeira, pela primeira vez conversando com a gente. Seja bem-vinda ao SBT, secretária. Seja bem-vinda ao Rio Grande do Sul. A senhora me escuta bem? Boa tarde. Claro, estou te escutando muito bem. Agradeço muito as boas-vindas ao SBT Rio Grande, com todos que nos acompanham. Estou sendo recebida com muito carinho aqui, André, Jeremias. Muito obrigada a todos. E sendo recebida num momento de muitas dificuldades, né, secretária? De muitos desafios. Hoje mesmo ouvi o governador dizendo que vai usar todas as forças do governo para que sejam retomadas as aulas presenciais. Eu pergunto para a senhora, como é que está a situação? Afinal, quando teremos aulas presenciais aqui no Estado, principalmente para os anos ali básicos e iniciais, né, secretária? Olha, é claro que o retorno depende de uma série de circunstâncias que não dependem apenas do governador. Há uma liminar proibindo o retorno às aulas, ele fez um recurso ao Supremo Tribunal, ainda não tivemos resposta. Há uma demanda legítima de vacina para os professores, ele também já fez uma demanda há muito tempo para o Ministério da Saúde, que coordena o Plano Nacional de Imunização. Agora, nós temos que pensar
em planos alternativos que não condicionem o retorno à vacinação por várias razões. Primeiro, porque depois de um ano de aula, depois de um ano de Covid, a gente tem conhecimento científico muito diferente do que tínhamos no início. Unesco, Unicef tem trabalhos contundentes mostrando que a escola é um espaço possível de ser preservado desde que atendidas as condições de distanciamento, de máscara, de álcool em gel, de ventilação. A gente tem todas as medidas que precisam ser tomadas, né? Precisamos saber que alguns professores não vão voltar. Então, nós estamos trabalhando com a hipótese de retorno, fazendo um levantamento das demandas de infraestrutura, mas principalmente estabelecendo regras. Os professores, os profissionais da educação que são do grupo de risco serão preservados, não terão que voltar agora. Isso vai causar demanda de professor temporário para cobrir aquele que é grupo de risco? Vai, estamos preparados para isso. Bom. As escolas abertas serão opcionais para as famílias. Os pais que não quiserem que seus filhos vão à escola não precisarão. Nós manteremos atividades presenciais e remotas. Isso é uma posição da senhora. A senhora sempre foi muito firme nisso no que se refere à espontaneidade. Quer dizer, a família tem que ter essa opção. Agora, há um número enorme de famílias me solicitando, pelo amor de Deus, que abra as escolas, não é? Uma mãe que é caixa no supermercado, que mora longe da família, na cidade, que não tem onde deixar, que está deixando a criança na vizinha em condições mais precárias. É bom que a gente saiba, eu não sei se é André, Jeremias, eu não estou vendo aqui. Eu sou o André, está o Jeremias comigo e também o Lucas, e depois eles vão fazer perguntas para a senhora também. Ótimo. Há um estudo bem interessante da Fiocruz que mostra que, inclusive, as aulas abertas, escolas abertas, ajudam a preservar as famílias, porque o vírus hoje mudou de lugar. Ele está nos lares, as pessoas estão se contaminando em casa, com um tio, um primo, um amigo que vem visitar. Quando as escolas estão abertas e as crianças são condicionadas às regras de cuidado sanitário, elas levam esses protocolos para casa, porque as residências têm se esquecido às vezes de usar máscara, de usar álcool gel, de fazer distanciamento. Então é um processo pedagógico de aprendizado para todos. Há documentos importantes, inclusive do CDC americano, que é o Center for Disease Control dos Estados Unidos, mostrando que o retorno à aula presencial não é causa de aumento da população, da contaminação. Há um estudo, vou só terminar, eu posso fazer uma lista de estudos, porque eu acho, André, que decisões difíceis como essa, complexa, a população está cansada, está insegura, está com medo. Nós temos que nos basear nos conhecimentos que existem, na ciência, no que a gente sabe, não é? A Universidade de Zurique acabou de fazer uma pesquisa financiada pelo BID, acompanhando o retorno das aulas em São Paulo, em 131 municípios que abriram as escolas, comparando com 131 municípios similares que mantiveram escolas fechadas. Não houve impacto no aumento da contaminação desses dois blocos de cidades comparadas. Certo. Então, a escola é um lugar possível de ser controlado. Muito bem. É nessas condições que nós vamos voltar. Escolas seguras, senão eu sou a primeira a não autorizar. Certo. O Jeremias Werneck tem uma pergunta para a senhora, meu colega. Secretária, bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Sorte aí no desafio. A senhora elencou vários motivos, vários estudos. E a pergunta que todo mundo está fazendo aqui e em casa que está nos assistindo. A senhora falou em uma hipótese de retorno. Qual é a data que a senhora trabalha? Mesmo que seja incipiente, mesmo que a senhora tenha que falar com um monte de gente ainda. Qual é a hipótese de retorno? Uma data, secretária, que a senhora imagine nesse momento. Olha, desculpa, Jeremias, mas eu estaria usando de um achismo que não é o meu estilo. Eu gosto de falar com base em informações. Eu não sei como é que o Supremo vai resolver. Enfim, assim que nós tivermos as condições adequadas, eu espero que seja o mais rápido possível dentro daquela política. Nem todas as escolas vão abrir ao mesmo tempo. Pelo levantamento que eu já fiz,
Nós temos em 10 coordenadorias, das 30 coordenadorias regionais de educação, em 10 nós vamos ter que fazer intervenção na infraestrutura de algumas escolas. Então, essas escolas, se não estiverem prontas na data definida como de abertura, elas não serão abertas. Eu vou olhar uma por uma as escolas que serão abertas. Então, nós estamos preparados para um retorno nas condições de segurança daquelas escolas que forem seguras do momento que a Justiça autorizar. Antes da pergunta do meu colega Lucas, tem alguma data para o Supremo julgar essa solicitação do Rio Grande do Sul? Ainda não, infelizmente. Tá. Mas a senhora estima que tenha uma resposta, alguma coisa assim? Também não. O governador está acompanhando isso pessoalmente, até mais do que eu, mas pela última conversa, pela última informação que eu tive, não há ainda essa. E o doutor Paulo Costa também, da PGE, é quem está acompanhando essa questão no Supremo. Lucas. André, uma pergunta rápida para a secretária. Essa liminar impede o retorno das aulas na bandeira preta. Uma eventual troca de bandeira significaria um retorno imediato às aulas? Oi, ele estava fazendo a pergunta para a senhora. A senhora não escuta ele? Não estava escutando? Lucas? Não estou escutando. Tá, então, o Lucas pergunta e eu transmito a pergunta para a senhora. Sobre a troca de bandeira, André. Hoje a bandeira preta, ela veta, né? É o Jeremias aqui que está reproduzindo. Eu ouvi o Lucas e agora... Está traduzindo. O Lucas pergunta, muito pertinente, secretária. Hoje, a bandeira preta ela não permite. Então, se mudar a bandeira, vocês estudam daqui a pouco flexibilizar, alterar a bandeira para que isso também auxilie no retorno mais rápido? Olha, há um decreto do governador que mesmo na bandeira preta, as escolas de educação infantil e os 2 primeiros anos e os anos iniciais do fundamental podem funcionar. É o que está acontecendo em São Paulo já desde setembro do ano passado. Mesmo na bandeira preta, que lá é a bandeira vermelha, né? As escolas estão funcionando. Então, acredito que mesmo na bandeira preta, nós temos condições de... Afinal de contas, Jeremias, Lucas, todos que estão aí, educação é atividade essencial. Se nós não considerarmos educação atividade essencial, nós estaremos condenando o futuro do nosso país, porque é essa geração que já perdeu um ano com impacto geracional terrível. A Fundação Getúlio Vargas tem um estudo que mostra que um ano de escolas fechadas, como nós já tivemos, podem significar até 4 anos de atraso na vida escolar do aluno. Então, há perdas cognitivas, há perdas de aprendizagem, há perdas emocionais, as crianças estão ansiosas, Verdade. 70% das crianças estão com ansiedade, com depressão, querendo ver os amigos, querendo ir para a escola. Há problemas de violência doméstica. Em São Paulo aumentou mais de 20% o estupro de vulneráveis. Então, o prejuízo da criança sem escola é muito maior do que qualquer eventual prejuízo que a abertura da escola possa trazer. A gente tem que pesar, colocar na balança e ver, os prejuízos são enormes e nós estamos correndo risco, Lucas, de deixar a criança jovem abandonar. A evasão, o abandono, a repetência é o que há de pior que pode acontecer. Um jovem de 13, 14 anos que entra numa atividade informal e não volta para a escola, ele está condenado a ter isso já uma vida muito pobre, muito precária. Ele vai se acostumar com o subemprego, a subvida. É uma perda para ele e uma perda para o Estado, para a nação. Nós queremos pessoas produtivas. Isso já deve ser consenso. Secretária, a gente precisa encerrar até porque a senhora tem compromissos. Eu queria falar também sobre a vacinação. Muitos professores querem saber, afinal, vamos entrar. São Paulo vai começar a vacinar professores. Isso está na intenção do governo do Estado? Eu sei que depende de uma série de coisas. Só rapidamente para a gente encerrar. É a grande intenção do governador. O governador Eduardo Leite, já ainda na época do ministro Pazuello, encaminhou uma solicitação para incluir os professores do Rio Grande do Sul no Plano Nacional de Imunização, acrescentando 34 mil doses, que é o que cobre aquele primeiro corte de professores estaduais, municipais e privados, de 47 anos para cima. O Ministério da Saúde nunca nem respondeu. A decisão do governador Dória foi uma decisão pessoal, individual. Os outros 26
governadores estão conduzindo a questão de forma unificada. Secretária da Educação, professora Raquel Teixeira, mais uma vez, muito obrigado e sucesso aí nesse desafio que a senhora tem pela frente. Uma boa tarde para a senhora. Um mega desafio. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, 12h42. Agora, gosta de falar, secretária? Fala muito bem, inclusive com informações importantes, mas infelizmente tinha compromisso e a gente, numa outra oportunidade, vai poder esclarecer. Está tudo nas mãos, pelo visto, Jeremias do STF, que vai decidir se pode ou não pode a volta às aulas na condição de bandeira preta. Muito bem, 12h42 agora. Olha só, quando falta saúde, falta tudo, não é verdade? E quando nós falamos em saúde, é fácil lembrar de quem está sempre aqui com a gente. É a IBCM que cuida da saúde do servidor público gaúcho há mais de 90 anos. O plano de saúde da IBCM conta com uma grande diversidade de especialidades médicas, odontologia, além de terapias e fisioterapia, o que é difícil encontrar nos outros planos, não é verdade? Tem a melhor mensalidade do mercado para você e ainda sem a chamada coparticipação. Você pode beneficiar a sua família e o valor não muda conforme a idade. Alguma dúvida? Que está mais do que na hora de você cuidar da sua saúde, ligue 0800 647 5511 ou chama no WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E atenção, unidos pelo crime, separados pela polícia. Está na cadeia um casal que roubava carros na capital gaúcha. Como foi que a investigação chegou neles, Lucas Abate? André, e antes de falar da investigação, vou te contar que tinha um terceiro elemento nesse casal. Eu já chego lá, mas eles foram presos, André, ontem em uma operação da Delegacia de Roubos. O homem e a mulher que foram flagrados nessa imagem que a gente tem que aconteceu no bairro Floresta em fevereiro deste ano. Esse foi um dos assaltos realizados por eles. O homem, André, estava na rua e foi preso. A mulher, para surpresa da polícia, quando foi cumprir esse mandado de prisão, descobriu que ela já estava presa, foi presa em flagrante alguns dias atrás por tráfico de drogas. Eu disse que tem um terceiro elemento, André, porque repara bem as imagens. A vítima chega, tenta estacionar o carro e, questão de segundos, 3 pessoas se aproximam. O casal e um terceiro elemento. Eu perguntei para a polícia quem era essa pessoa, eles disseram que ainda não identificaram. Ou seja, um terceiro criminoso atuava junto com esse casal que foi alvo de investigação. E agora, claro, nos próximos dias, a polícia vai tentar identificar esse criminoso. André, esse casal, a mulher, foi reconhecida em 2 roubos recentes, foi reconhecida pelas vítimas. E o homem já tem um envolvimento e reconhecimento em pelo menos 5 roubos de veículos aqui na capital. Muito bem, obrigado pelas informações, Lucas Abate. Agora faltando 15 minutos para 1 da tarde, nosso assunto é vacinação. Mais de 300 mil doses da vacina contra a Covid-19 chegaram ao estado hoje de manhã. Agora a gente vai fazer mais um giro sobre a imunização. Importante informação que chegou agora de manhã. Informação que foi postada nas redes sociais pelo vice-governador. Outras 3 categorias da área de segurança vão ser beneficiadas, Jeremias Werneck, que são os profissionais do Detran, os profissionais do IGP e também tem mais uma terceira, a Polícia Federal. Olha, é tanta informação que a gente guarda, que a gente tem que ir devagarinho para não esquecer nenhuma, para poder entregar para o telespectador todas as informações. Então tá aí. Polícia Federal, que estavam, os policiais federais pedindo já desde o início da semana, estavam reivindicando que fossem vacinados. O Instituto Geral de Perícias, a mesma coisa, e agora também beneficiados vão ser vacinados os servidores do Detran, Jeremias? É um alento, São profissionais que estão na linha de frente, não estão na linha de frente dos hospitais, mas eles são muito importantes nesse momento. Então, é uma boa notícia, André.
E os policiais... E como é difícil a gente dar boa notícia nos últimos tempos, né? Então a gente tem que, de certa forma, comemorar. E é uma quantidade importante. Teve uma polêmica aí, Jeremias, envolvendo que alguns estados estavam com vacinas sendo guardadas, né? Uma coisa que é importante, como a maioria das vacinas, quer dizer, a gente está aplicando aqui no Brasil dois tipos de vacina e a Coronavac são 2 doses. Então, o que faz, né, os governos? Eles reservam a segunda dose para esta pessoa. Então, tem uma quantidade de doses, sim, que estão armazenadas, mas é para atender, porque depois de 21 dias tem que vacinar. Aí não adianta nada vacinar da primeira dose. Meu pai tomou a primeira dose e daqui 21 dias ele não vai ter a segunda dose? Exatamente. Então, para não ter esse risco, precisa que sempre uma dose já fique reservada e até agora a gente não teve nenhum problema de atraso nesse sentido. Precisamos, sim, receber mais doses de vacinas e, pelo visto, a gente vai começar a entrar num ritmo. Houve um atraso na chegada, saiu agora de manhã, inclusive, um envio de insumos para o Butantan, lá da China. Vai ter o atraso de 1 semana no chamado IFA, né, que é aquela substância principal. Então, vai atrasar aí pelo menos em 1 semana a informação que se tem. Mas esperamos que agora, abril, maio, máximo junho, a gente já tenha uma quantidade muito grande de vacinas, de vacinação acontecendo em todo o Brasil. Nós temos informações do nosso calendário. Hoje é dia 8 de abril, né? Algumas informações importantes sobre a vacinação. Vamos dar uma olhadinha aí. Hoje, 8 de abril, em Porto Alegre, lembrando, a partir de 64 anos, né? Temos aí os drive-thrus no Big da Sertório, o Big do Barra Shopping Sul e também no estacionamento da PUC, vai até às 5 horas da tarde. Em outros locais, são 38 unidades referência que estão abertas até às 5 da tarde. Dúvidas, informações, esclarecimentos, Jeremias 156. Esse telefone é muito importante para poder esclarecer as dúvidas na capital. E lá em Passo Fundo, Jeremias Werneck, como está sendo a vacinação hoje, dia 8 de abril, quinta-feira, em Passo Fundo? A atenção é para a segunda dose da Coronavac. Acontece no CTG Lalau Miranda, com drive-thru, ou seja, dentro do carro mesmo, até às 4 horas da tarde. E nas 8 unidades referência até às 2 horas da tarde. Detalhes, vai lá no site Prefeitura Municipal de Passo Fundo.rs.gov.br. Alguma dúvida, Jeremias? Olha, eu tenho uma dúvida que se eu tiver um problema quando eu estiver chegando ali para levar alguém para se vacinar, mas eu fiquei sabendo que tem uma imagem que mostra pra gente, André, que quem quer dá um jeito. É? Isso é verdade. Quer ver essa imagem? Bota aí a imagem. Olha só, olha o que aconteceu. Aí o drive-thru acontecendo, e aí? E aí o carro deu uma pane, não sei o que aconteceu, se terminou a bateria, não sei o que... O carro parou. Ele queria ser vacinado também. Né? Só que faltou uma injeção de gasolina, quem sabe? Pode ser. Mas aí quem quer dar um jeito? Quem quer dar um jeito, André? E aí vamos empurrando e vamos chegando na hora de vacinar para receber a dose e tem que ser assim. Olha aí, ó. Aí ele está mostrando, olha só, isso é importante nos dias de hoje, né? Alguns profissionais fazem questão de mostrar que a vacina está, de fato, corretamente sendo aplicada. É um protocolo, né? É o protocolo, a recomendação, né? Que se mostre a seringa com a dose, né? E ela já sendo, né, depois de aplicada. Aí o senhor entra no carro e aí o que acontece? O carro se emociona. E aí? E aí é o seguinte, vai pedir uma ajuda, vamos lá, gente. Vamos fazer uma forcinha. Vacinaram, não fizeram força, vamos fazer força agora aí, ó. Olha, ó, botou numa... Será que ele pegou no empurrão? Pegou no tranco. Pegou no tranco? No tranco, vai. Olha aí, mas vai ligar onde esse carro? Lá na esquina só? Pois rapaz, vou bater. Olha aí. E o braço tá bom, porque ele levantou o braço que ele recebeu a vacina, Uma preocupação já tá mais perto de terminar, que é a da vacinação. Agora a outra deve ser a bateria. Isso foi aonde, hein? Isso aconteceu aonde? Onde é que foi isso, Fê? Isso foi aonde? Aqui em Porto Alegre ou no interior? E a gente fiquei... Novo Hamburgo, lá dentro da FENAC, lá em Novo Hamburgo. Muito bem, a gente já tem contato com a Aline Schneider, lá do Vale dos Sinos. Tá aí, Aline? A gente estava mostrando o carro que teve que pegar no tranco. Sim, aí... seu Clécio. E o engraçado, André, é que o seu Clécio é mecânico. Ai. Tentou empurrar o carro, foram os vacinadores. Foi curioso a cena mesmo. É curioso em meio a tanta... Aí eu gostei dele se preparando, né? O braço dele já estava puxando a camisa, tava louco para receber a vacina. Porque ele também sabia que ia demorar para sair, né, André? Então vamos se posicionar bem para tomar essa vacina. Olha ali, ele vai puxar ali
a manguinha. Daqui a pouco ele tá puxando, louco pra aí, ó. Já preparou a manga. Os vacinadores empurraram numa boa, não reclamaram, deram risada depois e na sequência, higienizaram as mãos. Agora vamos seguir para a vizinha São Leopoldo. Vocês já deram algumas informações aí. Hoje em São Leopoldo, o foco é a vacinação para os profissionais da saúde. Lá a vacina acontece até às 4 horas da tarde, na sede da antiga Unicinos e também em drive-thru no ginásio municipal. Para as pessoas com 64 anos ou mais, a vacina hoje será aplicada numa unidade móvel do bairro Jardim Luciana. Lá nesse local é da 1h30 até as 4 horas da tarde. Como esse é um bairro distante, André, a prefeitura pede para que a população da região seja imunizada nessa unidade móvel. Nem sei onde fica. Pois então, né, para ver como é distante, Jardim Luciana. Nunca nos ouvi falar. Serão informados os locais para onde as outras pessoas podem se vacinar. Lá nesse mesmo bairro, hoje também acontece a aplicação da segunda dose. Indispensável levar o comprovante da primeira. Então, hoje, Jardim Luciana, idosos com 64 anos ou mais, profissionais da saúde no drive-thru do ginásio e também na sede da antiga Unicinos. E amanhã, aí sim, chegando mais doses no município, os demais idosos vão receber a segunda aplicação, mas isso ainda precisa ser confirmado. Esse bairro fica lá perto ali do Arroio da Manteiga, lá atrás do posto da Polícia Rodoviária Federal, por isso é bastante distante da cidade do centro de São Leopoldo e por isso a comunidade pedindo a vacinação naquele local. Obrigado, Aline Schneider, pelas informações lá direto do Vale dos Sinos. Muito bem, agora chegou o momento do Minuto Simers. Vira a felicidade daquela moça que a gente mostrou na tela ali, pulando de felicidade pela vacinação. É um momento que todo mundo vive, apesar de ser, sim, um momento crítico, né? Um momento crítico da nossa saúde. E por isso o Simers reforça a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, insumos, estrutura e leitos, são fundamentais. Mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, gente, agora nós vamos falar sobre a morte do menino Henry. Um caso que repercutiu em todo o país. E hoje teve uma atualização. Porque o que aconteceu? A mãe do menino e o namorado dela, que é o vereador Dr. Jairinho, eles foram presos no Rio de Janeiro. Foram presos lá no Rio de Janeiro hoje de manhã, e nós estamos trazendo esse caso que teve uma repercussão enorme no Brasil inteiro. Lembra muito o caso da Isabela Nardoni, aquela menina que foi jogada pelo pai, pela madrasta de uma janela para forjar que ela teria caído. Pois essa criança aí, gente, com 8 anos, a informação que se tem pelas informações colhidas pela polícia, ele chegou a ser torturado. A alegação da mãe e do padrasto, no caso o vereador, doutor Jairinho, é de que a criança teria caído da cama. Mas até o fígado deste menino, até o fígado estava esfacelado. Foi a informação que foi prestada hoje de manhã. Então, por isso, o casal foi preso. A reação da mãe desse menino foi muito estranha desde o início, inclusive depois do enterro foi para o salão de beleza. Né? E aí nós temos aí a imagem do momento da prisão. Eles que foram presos, me parece que estão lá na Barra da Tijuca. Está acontecendo uma entrevista coletiva nesse momento, sendo acompanhado pelo SBT News. Como eu disse, é um caso de extrema repercussão e comoção. E ao longo da nossa programação vamos trazendo mais detalhes e atualizações. Muito bem, agora faltando 5 minutos para 1h da tarde, vamos falar de esporte. Muito bem, para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, o Grêmio chegou ontem à noite à Assunção, capital do Paraguai, onde encara o Independiente del Valle no Equador. E amanhã tem muita coisa rolando nos bastidores desta partida, não é mesmo? Jeremias Werneck. André, bom, eu estava no telefone agora perguntando para as pessoas no Paraguai se está tudo bem. Por enquanto, está tudo certo, tá? Jogo amanhã vai sair. Só tem 2 pequenos problemas, pequenos entre aspas. A gente está vendo aí o avião que levou o Grêmio de Quito até Assunção. O Grêmio comunicou oficialmente que 2 atletas, mais 2 atletas,
estão afastados desse grupo porque eles testaram negativo, André, em 5 exames. No entanto, esses dois atletas, eles apresentam sintomas de Covid-19. Mesmo testando negativo, eles foram afastados. Então, o Grêmio tem menos 4 jogadores nessa delegação que está no Paraguai. O Grêmio, na chegada ao Paraguai, fez exames, a gente viu ali as imagens, e o Grêmio está esperando a qualquer momento o resultado desses exames. Extraoficialmente, existe a possibilidade de novos casos de Covid-19 na delegação do Grêmio. Mas o jogo está confirmado para o estádio Defensores del Chaco, estádio em Assunção. O fato é que o Grêmio passou toda a semana sem treinar. O Grêmio ficou fazendo treinos físicos dentro do hotel, primeiro em Quito e agora em Assunção. Hoje à tarde vai acontecer o primeiro treino da semana, André. Primeiro treino da semana. E tem toda a questão, Jeremias, emocional, porque o Renato, né? Renato Portaluppi está com Covid, né? Tem toda essa pressão, porque muitos dos jogadores também já têm pessoas próximas que foram infectadas, então eu imagino que é um momento bastante delicado. E a gente vai, sabe, agora, ô Jeremias, vamos dar um pulinho na casa lá do nosso irmão Glauco Paza? Glauco Paza! Vamos lá, virtualmente, vamos tomar um mate com o Glauco? E vai falar um pouquinho desse momento que vive o Grêmio. O Glauco que está em home office essa semana e já está o mate. E cadê a pantufa? Não, a pantufa. Não, a pantufa não mostra, é verdade. Eu escondo. Eu escondo, pode deixar, eu não deixo. Hoje não. Tá. Tudo bem, Jeremias? Tudo certo. Ô, Glauco. Tudo bem, André? Vai ter jogo ou não vai ter jogo? Tu que é um cara que também tem muitas informações do Paraguai, de tantas viagens que fez para Assunção. Olha, tem coisas que a gente não fica sabendo, mas o que nós podemos, digamos, fuçar, que é uma coisa que a gente usa no bom e velho jornalismo, né? E no bom sentido. O que eu soube, Jeremias, o que eu soube é que o Del Valle está numa situação, olha, está indignado com o fato de ter que jogar a partida de volta em Porto Alegre, pediu inclusive para a Conmebol rever datas, se possível não jogar inclusive esse primeiro jogo em Assunção. Queria jogar no Equador de qualquer forma, mesmo que fosse em outra data, mas a Conmebol não abriu mão de respeitar o mínimo que fosse do calendário. Por quê? Porque justamente vai faltar data logo ali e tem sorteio, ou pelo menos está previsto, sorteio dos grupos, né? Embora a gente possa ter aquele artifício de, o fulano contra primeiro de tal, segundo de tal, enfim, aquele que a gente já conhece, né? O fato é que é um desgaste tremendo, e eu estava pensando aqui, Jeremias, entre uma atividade e outra, lavando a roupa, passando a vassoura na casa, é difícil, sabe que é difícil, né? É uma vida difícil. 300 mil reais para trazer os jogadores lá do Equador, 80 mil para mandar agora esse jovem que está indo lá, né, o Albuquerque, para o Paraguai, esse lateral direito, é um gasto, é um desgaste. Agora, se teremos jogos, só o futuro para dizer, né, Jeremias? São 2 jogadores, né, Glauco, André, todo mundo que está com a gente. 2 jogadores do Grêmio vão sair de Porto Alegre nas próximas horas e ir para o Paraguai. Por que eles ainda não foram, Glauco? Porque os exames feitos no Paraguai, eles podem tirar mais jogadores. E se mais jogadores ficarem fora, aí o Grêmio vai aumentar essa turma que sai aqui de Porto Alegre para chegar no Paraguai, né? Agora, que vírus esquisito, né? Eu jurava que jogadores do Inter estariam contaminados também. E eu que tive próximo ao Renato no sábado, poderia ter sido contaminado, não tenho sintoma algum, vou fazer o exame também, por via das dúvidas estou afastado. Que vírus traiçoeiro, né? Não está descartado que mais jogadores tenham, né? Diga, André. Tem casos que faz o PCR e diz que não tem, mas tem jogador com sintoma. Tá? Pois é, e os jogadores que foram afastados por isso, 5 testes. Imagina, 5 testes, André. Tá aí. Jeremias? Diga, Glauco. Não, eu tive alguns sintomas, assim, por exemplo, o André, quando eu lavo a louça, me dá umas dores muito fortes, assim, no braço. Esse negócio de tirar o pó é uma coisa que dá uma alergia, e eu tenho a impressão que pode ter sido isso, cara. E que assim, vou parar de fazer. Que assim continue. E que assim continue. Agora, já que o momento é para rir, eu espero que tem toda essa tensão se vai sair o jogo lá no Paraguai, não vai sair, mas que um dia mais adiante a gente possa relembrar desta data e dizer que foi um baile em Assunción, capital do Paraguai.
Tinha que ter o Glauco. E o Glauco deve ter escutado muito essa música. Numa hora dessas, não cai a internet. Mas essa é a expectativa, né? Se o Grêmio, como é que o Grêmio vai desenvolver, né? Mas o Grêmio está bastante fragilizado, sim. O Grêmio está bastante fragilizado. Não tem o Renato, são muitos jovens, tem caso de Covid, essa tensão. Tem resultado, mas tem a tensão de esperar o resultado, Glauco. Mas não tem altitude, isso é uma boa notícia. Verdade. Vamos ponderar o que é ruim e o que é bom, né? Tem os dois lados. Verdade. O André, Glauco, deixa eu dar uma passadinha rápida no noticiário do Inter, que é marcado por uma notícia bastante dura. O Inter demitiu no dia de ontem mais de 60 funcionários de todas as áreas. Uma demissão em massa porque o clube enfrenta uma séria crise financeira. Mais de 60 funcionários demitidos, isso para o Inter, no cálculo do clube, economizar quase 10 milhões de reais na temporada. Mas já surgiu nas últimas horas a informação de que o sindicato vai reclamar dessas demissões sem aviso prévio. Na lista dos demitidos estão alguns nomes bem conhecidos, como o Yarley. Yarley foi demitido, ele era funcionário do clube e foi desligado ontem, Glauco. Bom, e um outro desafio que vai ter, a Estael Cias me confirma, daqui a pouco tem a previsão do tempo, atenção, manchete, calorão chegando, verão retornando ao Rio Grande do Sul e na sexta-feira a gente vai ter muito calor, que a partida do Grêmio está marcada para sexta-feira, temperatura bastante alta lá em Asunción, capital do Paraguai, cerca de 33 graus para cima. Quanto? 35, 35 temperatura média, ou seja, mais aí um elemento dentro de todo esse desafio tricolor. Agradeço a ti, meu irmão Glauco Paza. Tchau, Glauco. Lembrando que a gente fala sempre para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, tem que mandar uns Biscoitos Zezé para esse chimarrão junto aí pro Glauco, tá bom? É verdade. E muito bem, gente, agora nós vamos falar sobre o calor que está chegando ao Rio Grande do Sul, a previsão do tempo. E hoje ela está no estúdio, a Estael Cias está aqui com a gente. Estael, bem-vinda. Fazia tempo que a gente não estava junto assim, né? Tão próximos, distantes, enfim. Mas que calor é esse que está chegando ao estado, Estael? Pois é, verão já de aviso. novo? De novo e já aviso. Quem gosta de calor, aproveite, porque vai até o sábado. E é a maior temperatura do mês de abril, certamente, aqui no Rio Grande do Sul. Quem não gosta, calma, tenha paciência, porque também tem boa notícia para quem não gosta. Hoje à tarde, já começamos hoje à tarde. Ontem já foi quente, os últimos 2 dias. Hoje, 33 graus em Santa Rosa, 32 em Uruguaiana, sol em todo o estado, 32 graus também em Santa Maria, Serra com 25 graus, 32 em Novo Hamburgo e mesmo em Pelotas, Zona Sul, 28 graus. Por que tem tanto calor? E eu já posso falar um pouquinho do Paraguai também. Nós temos um mapa aqui mostrando a trajetória do vento, o vento nos baixos níveis da atmosfera. Olha que onde está o Paraguai, ó. Está dentro desse corredor de ar quente que está chegando ao Rio Grande do Sul. Esse ar quente continua com essa trajetória de norte, noroeste, a mais ou menos 1.500 metros de altitude, pelo menos até o sábado, André. Então, imagine, está chegando o ar quente continuamente. Isso vai intensificando o calor até o sábado. O pico do aquecimento vai se dar no sábado. E aqui a região do Paraguai, hoje, amanhã, ainda em parte de sábado, também terá marcas muito altas de temperatura. Rio Grande do Sul, perspectiva de tarde da sexta-feira amanhã já com marcas ao redor dos 35 graus, Vale dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Fronteira Oeste. No sábado podemos chegar aos 38 graus em alguns pontos. Todo esse ar quente vem antes de quem? De um ciclone associado a uma frente fria. Vou mostrar a posição dele aqui. Previsão para o domingo, prestem atenção. Até o sábado, sol em grande parte do estado, situação tranquila. No domingo tem uma frente fria avançando junto com o ciclone, que é um sistema de baixa pressão atmosférica. É um ciclone intenso, André. Vai trazer chuva forte, mas é um período curto de instabilidade. Muito rápida, a chuva passa pelo estado no domingo. E da mesma forma que traz chuva forte e vento, principalmente aqui no leste do Uruguai, pegando Zona Sul, pegando Costa Doce, litoral, grande, toda a faixa leste aqui do estado, com vento acima de 70, 80 km por hora no domingo, André. Quem está aqui ao oeste do Rio Grande do Sul tem um ciclone no mar, vai trazer agitação marítima, chuva e vento. E já para se aproximando do estado, no domingo, uma massa de ar polar que vai trazer o frio. E aí, domingo à noite, já começa a mudar a sensação térmica e aí vem o frio. Aqui o mapa de chuva, o que a gente vê é pouca chuva, porque a frente fria vai avançar muito rápido. Chuva forte, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Chuí, muita atenção lá, pode chover forte e ventar muito forte também no fim de semana. E áreas de fronteira com o Uruguai. Grande parte do estado com pouca chuva, mas podem ocorrer temporais e de forma muito isolada, alguma situação de chuva mais forte. A grande preocupação
preocupação é a mudança do vento, porque a gente vai ter vento norte até o sábado com ar quente e depois entra o vento sul no domingo. É temporal. Então, essa mudança é vendaval. A grande preocupação é com vento forte no domingo, principalmente da tarde para a noite. E risco de danos, aí risco de prejuízo. essa mudança de temperatura muito rápida. A gente vai ter uma queda muito brusca da temperatura e uma mudança muito rápida da sensação térmica. O início do domingo ainda abafado, mas à noite já é aquela sensação de frio. E a semana que vem, segunda e terça-feira, a gente vai estar aqui falando de queda na temperatura, de dias mais amenos. Temos o gráfico de Porto Alegre aqui para mostrar como é que vai ser a evolução nesses próximos 4 dias. Vejam aqui no sábado, André, 36 graus, temperatura de verão. Aliás, no verão, poucos dias tiveram 35 graus em Porto Alegre. E agora, no outono, 36 graus no sábado. O verão chegou um pouquinho atrasado. E aqui nós temos, então, amanhã já 35 graus, sexta-feira muito quente também, 36 no sábado. E olha aqui no domingo, com a chuva, com a instabilidade, 27 graus. Então, começa a refrescar no domingo. E durante a semana que vem teremos mais frio também. Mais frio. E olha, praticamente a semana que vem toda de sol. A gente está na fase de colheita da soja. Os agricultores, neste momento, até querem tempo seco aí e para escoar a produção. Mas a chuva já começa a fazer falta em algumas áreas também. Mas na semana que vem a gente vai falar de frio. E amanhã eu vou falando mais também dessa mudança do tempo. Sim, e a gente com certeza. A gente vai trazendo todos os detalhes. Então também a gente se vê quando, Stael? Semana que vem, daqui uma semana a gente se vê pessoalmente aqui. Mas então, eu não saio do SBT, não. Estou trazendo todos os dias informação. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos vocês. Nós voltamos às 19h20 no segunda edição e amanhã a partir das 11h40. Obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau, Jeremias. Tchau, Stael. Tchau, gente.